Namastê, pessoal, bom dia e bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Prática. E hoje eu vou falar sobre o Adho Mukha Svanasana, ou o cachorro olhando para baixo, essa postura tão temida por muitas pessoas ou tão amada por outras pessoas. E o que, na verdade, deveria ser sempre amada, porque você está imitando o espreguiçar de um cachorro. Então, ao imitar o espreguiçar de um cachorro, o que deveria acontecer é um espreguiçar, um relaxamento, um alongamento do corpo naquele momento. E também esse Adho Mukha Svanasana, ele é colocado também muitas vezes como um coringa por essa forma, por essa qualidade, para que você possa descansar e reequilibrar a respiração entre a sequência de uma postura e outra, na execução de uma postura e outra. Então, o que a gente precisa observar, em primeiro lugar, no cachorro olhando para baixo? O cachorro olhando para baixo, obviamente, é uma postura de alongamento de toda a cadeia de músculos posterior. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que é uma postura de flexão de quadril. Então, eu estou aproximando o meu tronco, eu estou diminuindo o espaço entre o meu tronco e as minhas coxas. E, obviamente, isso precisa ser feito sem a sobrecarga dos ombros, sem a inversão excessiva da curvatura, principalmente torácica, da nossa coluna. Então, tem vários pontos que a gente precisa observar, embora pareça uma postura muito simples. E lembrando que o objetivo desses vídeos que eu estou fazendo aqui é de tornar a postura acessível a várias pessoas diante de várias limitações que a gente pode encontrar com os nossos alunos. E onde vão estar essas limitações? Elas estarão principalmente nas articulações. Serão os pontos nos quais os alunos mais irão reclamar para a gente. Então, uma postura do cachorro olhando para baixo, clássica, básica, seria mais ou menos isso aqui. Observa que eu flexiono os meus joelhos exatamente para eliminar a resistência da musculatura das coxas, das panturrilhas e também dos glúteos para facilitar a minha flexão dos quadris. E uma outra coisa que eu gosto de observar quando eu estou montando a postura é essa distância entre as minhas mãos e os meus pés. Eu parto do princípio dessa distância aqui da prancha, ó. Eu coloco os meus punhos alinhados com os meus ombros e daqui eu empurro os meus quadris lá em cima e lá atrás, sem precisar mexer muito nos meus pés ou nas minhas mãos. Algumas pessoas podem dar ali um passinho pequeno para frente, o que pode ajudar no ajuste, mas você vai evitar esses passos maiores que tendem a curvar as costas e quando você volta para a postura da prancha, os ombros ultrapassam a linha dos punhos, comprometendo ali os teus punhos. Então, pensa nessa distância aqui da prancha, ó. Eu saio da prancha para o cachorro olhando para baixo e faço ali pequenos ajustes na distância entre os meus pés e as minhas mãos. E dali, obviamente, eu vou poder esticar os meus joelhos se isso não interfere na flexão dos meus quadris e na tração que eu estou gerando na minha coluna. Ok? Então isso aí é o classicão que você conhece, isso aí é para algumas pessoas que têm essa boa flexibilidade de quadril ou esse bom alongamento da cadeia posterior, mas isso aqui nem sempre vai atender a todos os seus alunos. Então, a gente vai observar determinados pontos. Primeiro, os punhos. Os punhos podem receber uma sobrecarga em muitos casos. O que acontece? Os punhos, os cotovelos e os ombros recebem muita sobrecarga quando a gente tem essa falta de flexibilidade da cadeia posterior, porque ao ter essa rigidez na musculatura,
eu não consigo uma ampla flexão do quadril e eu acabo jogando o peso para os meus membros superiores, ao invés de jogar o peso para os meus membros inferiores, as pernas e coxas. Então, muitas pessoas podem reclamar de dores nos punhos e até mesmo nas mãos. Então, se aquela pessoa, se aquele aluno seu reclama, por exemplo, de um desconforto aqui na almofadinha da tua mão, na almofadinha da mão, uma das coisas que a gente pode fazer aqui no tapete é dobrá-lo um pouquinho. Dá ali umas 2, 3 voltinhas no teu tapete e apoia essa almofada da mão nessa dobra do tapete e ali os dedos no chão. Isso vai fazer com que o ângulo do punho se torne maior do que 90 graus e também vai acolchoar ali as suas mãos. Então eu resolvo com isso a questão do desconforto nas palmas das mãos e muitas vezes o desconforto nos punhos para muitos alunos. Alguns estúdios de yoga têm ali umas ripinhas de madeira ou de EVA em forma de triângulo e servem para fazer exatamente esse ajuste. Mas se o seu estúdio, a sua casa não tem essa ferramenta, como é o caso aqui, você já resolve esse problema do punho com esse enrolar do tapete, essa dobra do tapete. E dali, depois dos punhos, algumas pessoas podem reclamar dos cotovelos, né? Ter algum tipo de lesão ou sobrecarga imposta ali no cotovelo na postura que faça com que a postura seja desconfortável. Então, se eu tenho desconforto no punho ou se eu tenho desconforto nos cotovelos, uma sugestão para fazer a postura é apoiar os antebraços totalmente no chão. E dali, colocando as pontas dos pés no tapete, você faz o mesmo Adho Mukha Svanasana, ó, com os antebraços apoiados no tapete. E assim você tira ali a sobrecarga dos punhos e dos cotovelos. Então, esse é um ajuste para a postura. Depois, a gente vai falar sobre os ombros e muitas pessoas também podem ter desconforto nos ombros, lesões nos ombros que impedirão de fazer esse apoio mais clássicos que já foram demonstrados aqui até agora. Nesses casos mais extremos dos ombros, eu sugiro trocar o cachorro olhando para baixo pelo Uttanasana. Então, ao invés de fazer a postura do cachorro olhando para baixo durante a sequência de posturas, você pode pedir para o aluno simplesmente flexionar ali os quadris, colar as costelas nas coxas, pode segurar ali nos cotovelos, pode relaxar os braços, tocar as mãos no chão e mesmo assim você tem essa intenção de alongar a musculatura da cadeia posterior sem sobrecarga dos ombros. Então, continuando a falar sobre os ombros, nós temos outros detalhes. Normalmente a gente vê as pessoas empurrando o chão com muita força. E olha aqui como é que os meus ombros já colam nas orelhas. Isso aqui gera muita tensão nos meus trapézios, isso aqui gera muita tensão nos meus ombros. Eu não quero isso. Eu quero que os meus ombros estejam baixos e distantes das orelhas. E para isso, eu preciso entender o movimento das minhas escápulas, que são essas articulações, esses ossinhos aqui nas costas. As escápulas fazem esse movimento aqui, ó. Quando eu levanto os meus braços, os meus ombros, as escápulas fazem esse movimento. Quando eu desço os meus ombros, os meus braços, as escápulas voltam para esse estado aqui. Então, o que eu quero é fazer com que os meus braços se elevem sem esse movimento exagerado das minhas escápulas. Obviamente, elas vão se movimentar, mas eu quero que elas se movimentem com menos intensidade, com menos amplitude, exatamente para não gerar essa tensão nos meus ombros. Então, eu faço esse exercício aqui, ó, ainda em pé, que se chama Urdhva Hastasana, e observo que os meus ombros se mantêm distantes das orelhas. Eu observo que
Uma axila aponta para outra. Eu gosto de dizer que as axilas se entreolham. E pensa no seguinte, pensa em tentar girar as palmas das mãos para trás. Isso torna ainda mais evidente esse encaixe dos ombros. Só que o cachorro olhando para baixo, obviamente, vai exigir que você gire as palmas das mãos para cá, para frente. Então eu quero dissociar esse movimento das minhas mãos do movimento dos meus ombros. Testa isso aí na sua casa, se você consegue fazer esse movimento, porque é assim que você vai tirar, eliminar esse excesso de tensão dos teus ombros para poder executar a postura. Uma outra causa de tensão para os ombros nessa postura é a tentativa de empurrar o peito para o chão. A gente vê isso em muitos livros de yoga por aí, mas isso não significa que esteja correto. Você vê as pessoas querendo enfiar a cabeça no chão a qualquer custo e empurrando o peito para o chão também dessa forma. E o que acontece? O que acontece é que os ombros começam a fazer exatamente o movimento contrário e o que acontece é que, pensa no seguinte, os seus ombros são as articulações mais móveis do corpo. A cabeça do húmero fica ali encaixada, digamos assim, na cavidade glenoide e sustentada por ligamentos. Não tem nenhuma outra estrutura fazendo essa sustentação. Então, se eu sobrecarrego os meus ombros, eu sobrecarrego os meus ligamentos. E com o tempo, esses ligamentos podem se esgarçar. E pessoas que já têm ali por natureza uma laxidão ligamentar tendem a lesionar os ombros fazendo isso. E por um outro lado, você está afundando o peito contra o chão, fazendo com que a curvatura torácica da sua coluna, que é uma curvatura, digamos assim, convexa, comece a se transformar numa curvatura côncava, ou seja, você está invertendo a curvatura natural da coluna, promovendo ali com o tempo uma possível retificação dela, o que vai te causar dor. Portanto, tente não afundar o teu peito na direção do chão. Bom, o principal, como eu já falei, é a tração da coluna. Você quer espreguiçar ali a musculatura das costas, você quer abrir espaço entre as suas vértebras e você quer uma boa flexão dos seus quadris. Por isso, como já foi falado, dobra os joelhos para fazer a postura. Começa a postura dobrando os joelhos, porque assim você libera o movimento do quadril, mantém a tração da coluna, mantém o alongamento da musculatura das costas e aos pouquinhos vai tentando esticar os joelhos para também alongar a cadeia posterior das pernas e das coxas. Mas pense no seguinte, a tua coluna é muito mais importante do que as suas pernas e coxas. Por isso, enfatize essa tração. Tente não arredondar as suas costas só para esticar os joelhos. Esticar os joelhos você deixa para um segundo momento da postura. E pouco a pouco, com certeza, você vai conquistar esse alongamento, ou não, o que não é importante, para fazer a postura com os joelhos estendidos. Então, os calcanhares tocam no chão ou não tocam no chão na postura? Isso não é o mais importante. Preserve ali a estrutura, a saúde da tua coluna, pense em alongar a musculatura das suas costas, pense em estabilizar os seus ombros e pense principalmente em trazer para a postura essa sensação de espreguiçar, de relaxar, essa sensação de que você poderia ficar nela por meia hora tranquilamente, curtindo ali a postura, espreguiçando como um cachorro faz. Para isso, lembre-se também de manter o Uddiyana Bandha ativado, o recolhimento do baixo ventre, e o Mula Bandha também, porque são como cintos que te puxam para cima e para trás, tirando também
essa sobrecarga dos seus ombros e braços. Então, falei sobre os ajustes dos punhos, falei sobre cotovelo, falei sobre os seus ombros, o seu pescoço se mantém sempre longo, né? No prolongamento da coluna, ou seja, o topo da tua cabeça vai sempre apontar para esse espaço no qual estão as suas mãos. Tente não soltar a cabeça, o que também vai trazer sobrecarga para os teus ombros. Quando você solta a tua cabeça assim, os teus ombros precisam segurar esse peso. Se você alinha o teu pescoço com o restante da coluna, fica mais fácil e fica mais saudável para a tua cervical, porque os músculos do pescoço estão trabalhando. Então, punhos, cotovelos, ombros, pescoço, torácica, quadris. Lembro também, mais um detalhe, minhas pernas e coxas na postura estão em rotação medial, estão girando para dentro suavemente. Portanto, as pontas dos meus pés, elas giram um pouquinho para dentro, os calcanhares giram um pouquinho para fora, lembrando dessa ação de rotação medial. Os seus pés lá atrás não precisam estar mais afastados do que a largura dos quadris ou menos do que um palmo. Pense aí nessas distâncias, faça aí os teus ajustes, as suas tentativas de cachorro olhando para baixo e depois me conta se essas dicas foram úteis. Namastê!